Olá, bem-vindo a este vídeo que foi preparado para apresentar uma visão geral do software Pecuária Brasil Gado de Corte. Eu procurei concentrar essa apresentação próximo a 20 minutos, mostrando as ferramentas principais, algumas das ferramentas principais e dos principais relatórios do software, para você conhecer como é o funcionamento dele e ver o que ele pode te trazer de benefício. Talvez seja mais fácil durante o vídeo você pausar algumas telas para poder estudar um pouco melhor cada uma dessas ferramentas apresentadas. E fiquem à vontade depois também para poder entrar em contato com a gente e tirar mais dúvidas. Nessa primeira parte eu vou mostrar para você como fazer o cadastro de animais, que é uma das primeiras coisas que tem que ser feito ao implantar o software. Você insere as informações de cada animal nessa tela da ficha animal. O que é necessário, obrigatório, são somente 5 informações, que são número do animal, sexo, categoria, nascimento e raça. As outras podem ser preenchidas posteriormente, né? Não tem necessidade de você cadastrar isso no começo, mas você vê que é uma ficha bem completa que pode cadastrar todas as informações do rebanho. Cadastrando o animal, você tem ele aqui nessa tela cadastrado, é o primeiro animal que a gente cadastrou. Uma outra ferramenta que é uma novidade da versão 2017 agora é uma ferramenta para importar de planilhas de Excel. Você seleciona a planilha, uma planilha pré-formatada que a gente entrega junto com o software. Ela faz uma validação, a ferramenta faz uma validação de todos os dados e depois incorpora. Você vê que bem rapidinho a gente conseguiu lançar aqui 60 animais, mas poderiam ser quantos fossem aqui, né? Tá vendo? Estão todos cadastrados nessa tela agora já, de uma forma bem fácil, bem rápida. Para quem vai começar a implantar o software, é bem mais fácil, né? Em seguida, a gente tem as telas de lançamento reprodutivo. Essa é de lançamento de cobertura, inseminações e transferência de embrião, onde você informa o número do animal, a data, o tipo o tipo de acasalamento, se é um reprodutor, se é sêmen, né? Informa o reprodutor que foi utilizado. Se for uma inseminação, você informa o funcionário, como vai ser informado agora, e grava. Então a gente já gravou aqui individualmente coberturas para essas matrizes, né? Mas é possível também lançar de forma coletiva, por exemplo, se for fazer uma IATF, você consegue lançar várias inseminações ou coberturas de uma só vez nessa tela de lançamento coletivo. Você seleciona também a data, o tipo de acasalamento, o reprodutor utilizado, seleciona as matrizes que foram acasaladas, né, cobertas ou inseminadas, e depois clica no botão gravar ali e automaticamente ele já lança também para todas essas fêmeas. É uma tela bem rápida de trabalhar. Em seguida ao lançamento de coberturas vem o lançamento de diagnóstico de gestação, onde você informa também data, se o resultado foi positivo ou negativo, informa as matrizes que foram diagnosticadas, e em seguida clica em confirma também, é bem rápida também de lançamento para poder lançar o resultado depois de que foi feito o diagnóstico no campo. Nessa primeira leva a gente colocou matrizes positivas, agora a gente vai colocar matrizes que deram resultado negativo. É só selecionar também, informar o resultado do diagnóstico e clicar em gravar. Na sequência a gente vai puxar um relatório de matrizes gestantes. Tá? Eu posso selecionar gestantes por inseminação, por cobertura ou por TE. Mando relacionar. Esse relatório impresso ele apresenta todas as informações, as matrizes, qual foi o reprodutor, a data da concepção, uma projeção do parto, né, uma data prevista do parto e um agrupamento mensal, quantas matrizes vão parir em cada mês. A gente pode visualizar, né, nesse relatório. Então você tem uma projeção de partos por mês. Na sequência, a gente vai fazer o lançamento de um parto, que é um lançamento bem rápido também. Você informa aí a matriz que vai parir, a data do parto. Ele já até prevê a data do parto, é só corrigir se for necessário. Coloca qual o sexo, o número de bezerros, informa o número do bezerro, a numeração que você já deu para ele e o peso ao nascimento. Confirmando, ele já grava a ficha do bezerro, coloca quem é pai, quem é mãe, a composição racial, nesse caso aí um animal cruzado, Aberdeen com Nelore, ele já calculou isso, e é simples, é só você confirmar esses dados e gravar.
Em seguida aqui um relatório para avaliação dos resultados da monta, né, o acasalamento. A gente vai selecionar um período aqui de 2015, da estação 2015, 2015/16. Você informa o período que quer avaliar, manda calcular, ele te dá todas as fêmeas que participaram dessa estação e o resultado, a taxa de prenhez, o número de vacas que ficaram cobertas ao final, a taxa de prenhez e o número de serviços por concepção, né? Você pode avaliar isso por reprodutor também. É possível você ver o resultado de cada reprodutor individualmente. A gente está avaliando aí, mostrando. E aí você tem a taxa de prenhez e o número de serviços por concepção para cada reprodutor individualmente. Os 2 reprodutores utilizados e para o sêmen utilizado nessa estação. Na sequência, a gente vai ver como acessar individualmente o histórico reprodutivo de cada fêmea. Selecionando o animal, clicando com o botão direito sobre ele, nós temos acesso a um histórico. E aí a gente seleciona o histórico reprodutivo, onde estão relacionados todos esses registros reprodutivos de cada fêmea. Nessa daí a gente puxou aí esse histórico de um parto, né? Então tem todo o ciclo completo dela, com data de concepção, data do diagnóstico, a data do parto e o bezerro que nasceu, o número do bezerro que nasceu. Mais embaixo ali as inseminações e por último a gestação, essa última gestação que ela tá passando agora. Mostra aí a data da concepção e a data do diagnóstico. Então é possível você acessar individualmente o histórico de cada fêmea, isso mantém no histórico no software. O lançamento de desmames na sequência, você informa o número do bezerro que foi desmamado, o piso ao desmame e a data ao desmame. Essas todas as informações que estão aí, elas não são todas elas obrigatórias, né? Logicamente, você lançando tudo isso fica mais completo, mas o que é obrigatório é só o número do bezerro e a data do desmame. Depois que informar tudo, você confirma. O software mantém as informações ali na memória para você ir colocando depois só o número do bezerro e o peso para ficar um lançamento mais fácil. A gente está lançando aí de 3 animais aí só para ilustrar. Na sequência, a gente pode puxar o relatório de pesagens, onde a gente vai avaliar, nesse caso aí, o peso ao desmame desses animais. Então, o relatório de pesagens em um determinado período, eu selecionei esse período para poder puxar os pesos ao desmame ocorridos aí. Né? A gente vê que sai um relatório com cada animal desmamado e o peso ao desmame dele. Esse DM aí significa peso ao desmame, né? Então tem o peso e na segunda coluna ali o ganho de peso diário, o ganho de peso médio de cada animal e totaliza o lote, o número de animais que foram desmamados nesse período, com peso médio e ganho de peso médio diário. Nós podemos puxar um filtro para pesagem, onde a gente pode filtrar por peso, por lote que foi pesado, por ganho de peso. Então aí eu selecionei só animais acima de 160 quilos, mostrou aí, ele filtrou aí só os animais que pesaram durante esse período no desmame acima de 160. E vou selecionar agora, vou retirar o filtro e vou selecionar todas as pesagens que aconteceram num período maior aí de um ano, para mostrar para cada animal todas as pesagens que houveram. Então teve peso ao desmame, peso ao nascimento e peso ao desmame de cada animal. Aí você vê por animal todo o histórico de pesagem e ganho de peso deles, né? É uma tela interessante também para você avaliar como que está cada animal do seu plantel, como que está o histórico daquele período, daquele ano. Nós podemos usar o filtro aí para filtrar por várias outros parâmetros, como sexo, categoria, lote, onde esses animais estavam, enfim, o filtro pode ser usado para bastante informações. No lançamento de controle sanitário, nós vamos apresentar como lançar a aplicação de medicamentos, de vacinas, né? Nesse caso, uma vacina de aftosa. A gente informa o medicamento, o tipo de aplicação, informa validade, vencimento do produto, partida, mas não é obrigatório partida e vencimento, né? A data de aplicação, relaciona os animais, transfere de um lado para o outro os animais que foram vacinados, nesse caso todos foram vacinados, é bem simples, tá? E confirma. Vou apresentar aqui o relatório onde mostra
todos esses animais que foram vacinados, né? Onde você seleciona aqui o período, o tipo de aplicação, o período que você quer visualizar. Pode selecionar o medicamento também e relaciona, estão todos os animais aí relacionados, todos os animais que a gente vacinou. Pode imprimir esse relatório, você pode estornar lançamentos ali. Em seguida aqui a gente vai mostrar dentro de sanidade ainda o lançamento de mortes, né? Nessa tela de movimentações, eu seleciono o animal que morreu, a data, informo que foi uma morte, a data da morte e o motivo de morte. Esse motivo a gente pode gravar todos que existirem, né? É parametrizável, você pode informar todos os motivos que existiram. É só selecionar o animal, a data, o motivo de morte e gravar. E esses animais ficam todos no histórico do arquivo morto, né? Ficam todos no arquivo morto mantendo esse histórico. Esses relatórios aí, eles são para mostrar os índices de mortalidade. Eu vou selecionar aí, ó, nesse caso mostrando as principais causas de morte, que foram aquelas 3 que nós lançamos ali, com um gráfico em pizza mostrando essa distribuição, onde você pode utilizar essa informação para direcionar seus trabalhos na preventiva, né, na saúde preventiva. Esse outro relatório mostra todos os animais que morreram naquele período com a causa morte, data e causa morte. Agora nós vamos lançar as vendas dos animais. Tá? Eu vou utilizar o filtro para selecionar os bezerros desmamados, machos. Então vamos fazer a venda de todos esses bezerros, só transferir de um lado para o outro, colocar a data e o motivo da venda, que nesse caso foi para recria e engorda. Você pode vender animais para reprodução, para o abate. É bem simples, eles já estão agora no arquivo morto, eu vou mostrar aqui, né, dentro do arquivo morto de rebanho, e onde você tem todo o histórico de cada animal, pode visualizar a causa, o motivo da baixa, né, nesse animal aí que foi uma baixa pela venda, e todo o histórico de pesagens, no caso de fêmeas, histórico reprodutivo, o tipo de baixa, esse animal morreu, né? Então você tem toda a informação aí mantida no software. Um segundo relatório aqui para mostrar os animais vendidos, tá? Seleciona o período, manda gerar o relatório. Você tem aqui todos esses animais que nós lançamos à venda, né, e o motivo da venda ali em cima, que foi para recria e engorda, o animal que foi vendido e a data da venda. Dentro do software a gente pode usar o filtro em várias situações, né? Várias telas, vários relatórios, várias ferramentas. Então, só para ilustrar um pouquinho do filtro aí, eu filtrei os animais, os touros, posso filtrar todas as fêmeas. Tá vendo? Mostrou aí todas as fêmeas, as vacas e mais embaixo ali as fêmeas em recria. Vou selecionar, posso usar o filtro para selecionar o status reprodutivo, então selecionei fêmeas gestantes nesse caso aí, mostrando aqui a situação dela, tá vendo no histórico reprodutivo uma gestação dessa fêmea. Posso usar o filtro para várias informações, né? Vou selecionar aqui o pai, por exemplo, os filhos desse reprodutor Nelore aqui, desse touro Nelore. Tá vendo? São esses animais que estão presentes no rebanho hoje com filhos desse reprodutor. Enfim, eu posso utilizar isso para várias situações, né? Mostrando mais aqui, posso filtrar por lotes também, por retiros, por grupos, né, pelas alocações do animal. Então dá para você usar essas informações associadas, né, várias informações ao mesmo tempo ou não. O painel diagnóstico é uma ferramenta que reúne uma série de informações do plantel e te dá uma visão geral dele, né, de todo o desempenho dele. Então, nessa primeira parte, é uma contagem por categoria do rebanho. Você tem ali a contagem para cada categoria. Dando um clique duplo em cada categoria, você tem a relação dos animais que estão naquela categoria, tá? Como você pode ver aí. E também você pode imprimir a relação dessa contagem, né? Mostra ali todo o seu rebanho dividido por categoria. Na segunda aba, que é a aba de reprodução, a gente tem uma série de índices aí que são
que podem ser avaliados para você ver o desempenho reprodutivo do plantel. Nós estamos selecionando a estação 2014-2015, mando calcular. Ele calcula aqui nessa primeira parte, na esquerda, vários índices como taxa de prenhez, número de cios de coberturas de serviços por concepção, intervalo entre partos, período de serviços, enfim, uma série de índices. Aqui na parte central a gente tem aí um status reprodutivo de cada fêmea do plantel. Ele agrupa por status, né, novilhas gestantes, vacas atrasadas, vacas próximas a parir, vacas em monta, vacas inseminadas, vaca para diagnosticar gestação. Nessa situação em particular, a gente não tem todas essas categorias que eu citei, mas elas são relacionadas quando houverem, né? Dando um clique duplo em uma dessas categorias, você tem a relação dos animais que se enquadram naquela categoria. Por exemplo, nós clicamos aqui em novilhas gestantes, aí a gente tem uma relação delas com a data da concepção, a idade que elas estão, previsão de parto, todas as informações. Essas são as fêmeas que estão atrasadas, então você consegue visualizar aqui todo o status dela, quando que foi o último parto, se teve alguma cobertura, se estão em alguma estação de monta. Esse é um relatório bom, então, para vocês irem para o campo trabalhar as fêmeas, né? Trabalhar no rebanho para realocar, fazer implantar alguma medida para melhorar o desempenho de cada uma daquelas matrizes, né? Você vai para o campo com uma informação consistente de tudo que existe, de todo o status daquela matriz, de todas as informações reprodutivas atuais daquela matriz, para você tomar sua decisão no campo ali do que fazer com cada uma delas. Aqui do lado direito da tela, a gente tem a relação do desempenho de cada reprodutor utilizado durante esse período. O reprodutor, o número de coberturas ou de serviços que foi utilizado com ele e o resultado. Voltando aqui para essa primeira parte, a gente vai agora colocar a estação 2015-16 para poder comparar. E a gente enxerga aqui os índices então da estação 2015-16 para poder fazer uma comparação com a 2014-2015. Então você pode usar essa ferramenta para isso, né? Eu vou chamar a atenção aqui para a taxa de prenhez, comparando entre os anos de 2014-15 e 2015-16, a gente vai ver aqui nesse histórico mensal. Tá? Então, nessa tela a gente seleciona aqui o índice que nós queremos ver, eu vou selecionar a taxa de prenhez e depois a gente seleciona os anos para poder apresentar. Eu quero mostrar o perfil de cada estação, né? Então vamos selecionar 2014, 2015, 2016 para enxergar a distribuição da taxa de prenhez mês a mês. No gráfico a gente consegue visualizar melhor aqui do que essa planilha, né? Eu vou selecionar o gráfico, um gráfico de colunas, fica mais fácil de ver. Então a gente consegue enxergar aqui que em dezembro de 2014, em comparação com dezembro de 2015 foi muito mais eficaz em emprenhar as matrizes logo no começo, logo no primeiro mês de estação. Isso é muito importante, essa distribuição, né? E foi muito mais eficaz também nos meses seguintes, de janeiro, fevereiro. Aí março, abril, que já é final de estação, 2015, 2016 já foi inferior a 2015, mas porque já tinha emprenhado a maioria no começo. E chegou no final, em maio, que teve a estação ainda no ano de 2015, em 2016 já não precisou. Então, quer dizer, a estação 2015-16 foi muito mais eficaz em concentrar as prenhezes, e isso vai repercutir lá na frente, porque vai concentrar os partos e vai ter todo um desenrolar melhor desses bezerros nascidos. Aqui no ganho de peso, a gente seleciona o período e tem os pesos interpolados, né, que são pesos padronizados para 120, 205, 305 dias e o peso ao desmame, com o gráfico aí também mostrando o desempenho desses animais nascidos nesse período aí. E em seguida aqui na parte de sanidade, a gente tem os índices de mortalidade infantil, né, a mortalidade pré-desmame e a mortalidade geral. Tem a incidência de doenças, nesse caso aqui não foi lançado nenhuma doença, mas daria para ver, e os índices de mortalidade, mostrando a distribuição de mortes por cada motivo, né, cada causa de morte. Bom, como eu falei, eu apresentei aqui de uma forma bem rápida, mas para você conhecer mesmo, ter uma visão geral do software, entender o que tipo de benefício que ele pode te trazer.
Mas quem quiser mais informações, no site aqui a gente tem bastante informações. Se quiser entrar em contato com a gente, se quiser solicitar uma apresentação online, nós fazemos isso para você e vamos explicando mais detalhadamente. Nesse vídeo você pode voltar e pausar em cada área que você tem mais interesse ali, estudar aquele relatório. E a gente está aqui à sua disposição para tirar todas as suas dúvidas. Eu agradeço a sua atenção até agora. Até a próxima vez.